A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje. Vamos falar sobre o relacionamento humano. Nós vamos falar sobre o relacionamento entre pessoas. É algo muito importante para os nossos dias. As nossas famílias, os nossos casamentos precisam ouvir mais a respeito disso, o relacionamento entre pessoas. Existe uma verdade bíblica que se esconde em Provérbios 27:17. Não é todas as pessoas que conhecem. Eu escolhi a versão NVI para fazer a leitura com vocês, que é uma versão de mais fácil entendimento, uma tradução muito idônea, que vai dizer assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Vamos analisar? Existe uma verdade bíblica muito importante. Esse texto ele traz uma comparação. Existe uma comparação nesse texto. Por exemplo, no tempo bíblico era muito comum usar o ferro para afiar o ferro. Hoje em dia nós não usamos muito disso, mas existe uma comparação bem proporcional para nós, que é assim como uma faca ou uma lâmina afia outra lâmina. Por exemplo, a sua faca doméstica, do seu uso de casa, às vezes quando a sua faca perde fio, o que você vai fazer? Você vai usar outra faca também. Se você não tem melhores instrumentos para afiar, você já sabe que passando uma faca na outra ou uma lâmina na outra, vai melhorar o fio, vai aperfeiçoar o fio vai ficar melhor. Então, essa é a comparação desse texto bíblico, é nessa equivalência, é nessa proporção. Então a gente vai poder comparar, então, que assim como o contato do ferro com ferro traz um aperfeiçoamento, ou o contato de uma lâmina com outra lâmina também traz o aperfeiçoamento, então está dizendo que assim é a relação entre as pessoas. Esse texto bíblico ele está falando que um homem, nesse texto também pode se entender como uma mulher, porque está falando do fato das pessoas. Até as outras traduções, como a NTLH e a NVT trazem expressões mais fáceis, no sentido que as pessoas elas são aperfeiçoadas pelo contato com as pessoas, porque nós nos relacionando, nós vamos ter que praticar muitas verdades do Evangelho. Nós vamos ter que praticar o Evangelho, exatamente se relacionando com pessoas. Na Bíblia você vai encontrar as verdades de Deus, mas elas ainda estão no campo prático, melhor dizendo, elas estão no campo teórico. Você leu a respeito das verdades de Deus, mas você vai precisar praticar isso. E como você vai praticar? Exatamente se relacionando com pessoas. A família, ela é um grande instrumento de Deus para o aperfeiçoamento. Nós ouvimos as verdades de Deus que constam na Bíblia, nós lemos as verdades de Deus na Bíblia, mas é dentro de um casamento, é dentro da convivência em um lar, em uma família, que nós vamos ter que colocar isso em prática. E é aí que nós vamos mostrar ou não se nós estamos aperfeiçoados em Cristo, se nós somos parecidos com Cristo ou não. É aí que nós vamos mostrar se nós fomos afiados, somos parecidos com Cristo. Por exemplo, é convivendo com pessoas e dentro de um casamento que a gente vai ter que aprender a amar. Às vezes nem sempre a gente é retribuído da maneira que gostaria, mas a Bíblia nos manda amar e nós aprendemos a amar. Nós vamos também precisar praticar o perdão. O relacionamento entre pessoas, obviamente, vai trazer alguns desconfortos. O relacionamento entre pessoas em família, dentro de um casamento, vai também trazer a necessidade de perdão. Vai haver acontecimentos que vão precisar ser perdoados para que tudo possa correr bem. Então, as verdades bíblicas como o perdão, o amor, como entre várias outras verdades, elas vão sendo praticadas dentro de um casamento e dentro de uma convivência em família. Muitas vezes, dentro da igreja, nós não precisamos tanto assim praticar essas verdades.
às vezes dentro da igreja a gente está um pouco mais protegido, às vezes, né, de determinados erros, né, de determinadas práticas. Mas é exatamente dentro de um lar e dentro da convivência em família que a gente vai precisar colocar tudo que a gente ouviu, né, tudo que a palavra de Deus nos ensinou, nós vamos precisar colocar em prática. Como, por exemplo, o amar, o perdoar, o ser generoso, né, agir com bondade, enfim, muitas outras coisas, todas as verdades de Deus, a gente vai precisar praticar. E se nós praticarmos, vivermos e andarmos na verdade, então nós vemos que Cristo está aperfeiçoado em nós, que Cristo está aperfeiçoado em nós. Mas também, à medida que a gente escuta tanto a palavra de Deus e não consegue praticar isso, né? Acha a palavra de Deus muito bonita, muito extraordinária, mas não consegue praticar, mostra exatamente que a gente precisa ser mais aperfeiçoado. Amém? Que essa palavra possa falar na sua vida, no seu coração, que essa palavra possa gerar muita transformação em nome de Jesus, que você possa entender essa verdade de Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, que você possa entender que é se relacionando que você vai sendo aperfeiçoado, você vai precisar praticar o que a Bíblia diz. É necessário muitas atitudes que muitas vezes a gente ainda não toma, então a gente precisa ser aperfeiçoado e colocar isso em prática. O casamento, ele vai provar você, o casamento ele vai afiar você, o casamento vai exigir que você coloque tudo isso em prática. Amém? Seja você transformado e transformada em nome de Jesus. Graça e paz.